Vamos lá então, olha só. Agora a gente fala sobre salário mínimo. Sim, gente, eu disse aqui no Fala Minas na semana passada que já está em vigor o novo valor aí do salário mínimo, que passou de R$ 1.412 para R$ 1.518. Como será, né, que esse aumento aí de R$ 106 ele impacta na nossa vida e também nos cofres públicos, hein? Quais os caminhos, né, para a gente tentar aliviar um pouco o peso dos nossos gastos, já que trazendo para o papel o valor ainda é muito baixo diante de tantas despesas, né, que nós brasileiros temos, hein? Convidamos o economista da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, Diogo Santos. A nossa conexão com o Diogo é pela internet. Diogo, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Fala Minas e já aproveitar um feliz 2025. Para você também, Lúcia, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer poder estar aqui. Ô Diogo, por que é importante, né, a gente saber, houve um aumento aí, né, R$ 106, né, nesse salário mínimo, mas por que é importante a gente saber o que rola por trás desse aumento também, para a gente não tentar embananar tanto aí o nosso salário aí no fim do mês ou no começo do mês também? Sim, o salário mínimo, ele é muito importante para a economia, porque ele não só é um definidor do salário de muitas pessoas que estão no mercado com carteira assinada e recebem ou o salário mínimo ou algum valor baseado no salário mínimo, né? Muita gente recebe um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, então ele é uma referência para todo o mercado de trabalho. E ele também é a forma de calcular o reajuste dos benefícios da assistência social, como a aposentadoria, as pensões. Então, todos também são reajustados juntos com o salário mínimo. Portanto, a forma como o salário mínimo cresce, ou mais ou menos, impacta todas essas fontes de renda. Então, por exemplo, agora esse ano, o salário mínimo, como você bem disse, ele cresceu um valor que é acima da inflação acumulada no ano passado. Então, a inflação no Brasil agora em 2024, ela vai ficar entre 4,5% e 5%. O IBGE vai divulgar dia 10, ainda essa semana, sexta-feira, qual será a inflação final de 2024. Com isso, com esse reajuste que nós tivemos agora do salário mínimo, que foi de 7,5%, isso significa, portanto, que esse aumento ele vai ser maior do que a perda de poder de compra do dinheiro ao longo do ano passado, que é a inflação. Então, isso é uma forma de ajudar a fazer com que as pessoas que têm a sua renda baseada no salário mínimo, elas tenham uma renda que cresça acima dessa perda de poder de compra. Então, isso é muito importante, principalmente para as famílias que têm a sua renda basicamente relacionada ao salário mínimo. A expectativa do governo, então, é que esse valor, né, essa alteração, esse novo salário mínimo, movimente a economia também do país, né? Sim, isso ajuda, porque o que significa? Significa que, por exemplo, para todas as pessoas que recebem um benefício público, uma aposentadoria, uma pensão, o governo vai transferir mais dinheiro para essas pessoas. Então, essa transferência de recursos para a sociedade aumenta a possibilidade dessa sociedade consumir mais, né? Poder melhorar o seu padrão de consumo, melhorar o seu padrão de alimentação, e isso tudo ajuda as empresas a poderem vender mais. Se as empresas podem também vender mais, elas vão precisar de mais mão de obra, de mais trabalhadores. Isso ajuda a manter o emprego aquecido, porque também ao longo do ano, muitos empregos são desfeitos, né? Muitos vínculos empregatícios são desfeitos, muita gente perde o emprego. Então é muito importante que também a geração de emprego também se mantenha elevada. E esse reajuste do salário mínimo ajuda nisso. Ajuda a manter a economia girando e fazendo com que, ao longo do tempo, esse benefício de crescimento se espalhe por toda a sociedade, não só para as pessoas que diretamente recebem o salário mínimo e vão ver esse reajuste, mas indiretamente através do estímulo à geração de emprego e ajudando a elevar os salários de toda a economia.
E eu até anotei aqui, eu vi esses dias umas palestras de alguns especialistas, né, falando sobre a questão do valor do salário mínimo para quem ganha, né, realmente só um salário mínimo, né, 1.518, e eles fizeram umas tabelas comparativas, eu achei muito legal. A alimentação em média, né, segundo esse levantamento feito por esses especialistas, o brasileiro gasta de R$ 700 a R$ 900 por mês com alimentação, transporte R$ 150 a R$ 1.000, habitação, né, que seria aluguel ou pagamento de financiamento, R$ 1.300 a R$ 2.400, o lazer, né, que a gente também não pode ficar sem lazer, de 150 a 300, medicamento de 200 a 600. Se a gente for somar o mínimo disso tudo, daria R$ 2.500 e o máximo disso tudo, R$ 5.200. Quando a gente olha, né, esses valores, a conta não fecha, né? Se o salário é 1.518, se o básico, o mínimo, né, desse cálculo aí seria 2.500, não fecha. Como que o brasileiro, né, consegue aí passar o mês com esses 1.518? Quais as dicas, né, você que está aí no mundo da economia, que você poderia compartilhar com a gente? Não, em primeiro lugar, esses números que você traz, você mostra como nosso país ainda é um país muito desigual. Essa é a questão, né? Nós temos muitas pessoas que vivem com uma renda abaixo do mínimo necessário para garantir uma vida estável, uma vida minimamente estável, digna, com alimentação regular, sem passar por problemas, né, de insuficiência de alimentação, de incapacidade de comprar os alimentos. Ou seja, nós ainda temos um caminho muito longo para percorrer no nosso país, para que a renda média da sociedade brasileira seja uma renda capaz de garantir uma vida digna, estável e com prosperidade para todas as famílias brasileiras. Então, essa sim é uma questão muito importante. Por isso mesmo, é muito importante que a cada ano o salário mínimo seja reajustado acima da inflação, como eu disse, para ele ir ganhando poder de compra ao longo do tempo. Agora, é claro que para as famílias que recebem um salário mínimo e têm a renda basicamente gasta em torno de itens essenciais, das despesas essenciais, como energia, água, alimentação, transporte, é muito importante, por um lado, né, que a economia cresça, para essas pessoas poderem também ter acesso a postos de trabalho de maior remuneração, para terem mais membros da família empregados. Então, é muito importante a economia crescer para que as pessoas possam melhorar seu padrão de empregabilidade e também de vida. E também, claro, fazer sempre aquele planejamento financeiro que ajude a cada mês as pessoas controlarem as suas despesas de acordo com a sua receita, principalmente para não entrar numa situação de endividamento insustentável. Por exemplo, hoje em dia existe uma grande facilidade para ter acesso a cartão de crédito, e isso é importante porque as pessoas podem, por exemplo, comprar um bem de maior valor de modo parcelado, e com isso, então, se não fosse o cartão de crédito, dificilmente seria possível. Mas é muito importante que esse tipo de renda ampliada com cartão de crédito não seja vista como uma renda padrão, comum, incorporada ao seu dia a dia, mas como uma coisa extra para gastos extraordinários, para gastos de valores maior. Porque senão pode virar o problema da bola de neve, de você se endividar no cartão de crédito e não ter renda suficiente para cobrir os seus gastos de cada mês e ainda pagar a fatura do cartão de crédito. Isso, né, ou seja, essas dicas de gestão, de planejamento, de saber quanto você ganha para saber quanto você pode gastar, são muito importantes, mas como você mesmo relatou nos dados que você trouxe, o mais importante mesmo para melhorar a vida das pessoas, a economia crescer, gerar empregos de melhor qualidade, com melhor remuneração, e assim a gente ir melhorando a vida dos brasileiros ao longo do tempo. É a gente conseguir manter o controle, né, sobre todos os gastos. E eu estava reparando também de todos os itens, né, que eu coloquei aqui, eles não calcularam algo que é muito importante, a educação, né? Muito dinheiro se gasta com a educação também. Ela não entrou aqui nesse planejamento aqui. Então, eu acredito que de 2.500 ali pode subir ainda mais, né? Esse valor ali. E o máximo, que é de 5.200, subiria muito mais, porque a gente sabe que hoje uma escola infantil tá ali na casa dos R$ 1.500 para um bebê, uma criança, né? Que mal saiu das fraldas. Então, a gente já tem essa sobrecarga aí também, que agora eu lembrei da educação.
inflação, né? E é muito importante a gente falar, você falou aí, que é importante a pessoa saber quanto ganha e quanto gasta, né? E ter esse autocontrole também para não se endividar. E eu estava conversando até com o Diogo um pouquinho antes, gente, da gente entrar ao vivo aqui. Pesquisando sobre o assunto, eu descobri, né, Diogo, que lá em 1994, 30 anos atrás, sabe qual que era o valor aí, né, para você que é curioso assim como eu, sabe qual que era o valor, né, do salário mínimo? R$ 64,72. O que a gente faria, hein, ô Diogo, se fosse hoje, hein, com R$ 64,00, não dá nem para ir na padaria. Exatamente, né? Porque em 94 foi aquele ano que a gente mudou a moeda, né? A gente passou a adotar o real e ali naquela mudança de moeda, esse padrão monetário que a gente chama, né, de quanto que vale cada real, mudou bastante. Por exemplo, 1 quilo de frango naquela época ficou muito famoso porque 1 quilo de frango era R$ 1. Para a gente ter uma ideia de quanto é, né, mais ou menos, a gente comparar hoje. Então, ou seja, com R$ 1 você comprava 1 quilo de frango. Então, com R$ 64,00 você já fazia bastante mais coisas do que a gente, claro, consegue fazer hoje. Isso, né, então, ao longo do tempo, o dinheiro vai desvalorizando, então o salário mínimo precisa ser reajustado para ele manter seu poder de compra. Nem todos os anos isso acontece, porque depende da política do governo. Vai ter governo que em determinado ano pode reajustar o salário mínimo acima da inflação ou não. E também, né, como nós tivemos vários anos em que o salário mínimo foi reajustado acima da inflação, isso ajudou também a ir elevando esse valor do salário mínimo ao longo do tempo. E normalmente países como o Brasil, que a gente chama de países subdesenvolvidos, que tem uma estrutura econômica ainda por ser completada, eles têm uma inflação maior. É natural, é normal que esses países como o Brasil, na América Latina, na Ásia, na África, tenham uma inflação maior do que, por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos, na Europa. E aí, aqui também, como a moeda se desvaloriza mais, o salário tem que subir mais também para ir acompanhando essa mudança do preço das coisas. Diogo, quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez, diretamente de Belo Horizonte, nossa capital aqui de Minas Gerais. Muito obrigada e até uma próxima aí para a gente falar mais sobre economia que não fala Minas, viu? Vai ser um prazer estar aqui de novo, Lúcia. Um abraço. E olha, gente... Você viu só, né? R$ 64,72 para hoje, 1.518. Com R$ 1 dava para comprar 1 quilo de frango. Hoje em dia não dá nem para tomar um cafezinho na padaria. Pois é, não sei se eu rio ou se eu choro, né?